Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando do livro Rápido e Devagar e dessa vez falando do capítulo 20, que tem como título A Ilusão de Validade. Muitas vezes lendo esse livro eu me peguei achando que algumas coisas eram um pouco contraditórias, que em alguns momentos ele falava que a gente tem que usar a taxa base, que a gente tem que pensar na média, né? Como eu falei em vídeos anteriores, a gente não pode considerar previsões muito extremas, que as nossas entregas e oscilações elas fogem à média, mas depois retomam. Só que eu preciso lembrar vocês que esse livro, esse autor, ele fala sobre estatística, mas eu estou tentando amenizar um pouco essa questão muito matemática da coisa, mas confiar mais na estatística e na forma da gente pensar para não ser enganado pelo nosso sistema rápido de pensamento, que ele chama de sistema 1, usar um pouco o sistema 2, lembrando que o sistema 1, que é o sistema rápido, ele é extremamente importante para que a gente não perca tempo, para que a gente ganhe agilidade na vida, mas que em algumas situações ele pode nos causar alguns imprevistos ou nos pregar peças, porque ele considera que as evidências que estão imediatamente disponíveis ao nosso alcance, aquele viés da disponibilidade, é o que nos traz ali a informação de veracidade ou de mais acesso àquela informação e muitas vezes pode nos complicar na forma de enxergar o mundo. Mas nesse capítulo ele fala então da ilusão de validade. Ele fala que esse sistema 1, que é o sistema rápido, ele foi projetado para tirar conclusões precipitadas, ou seja, para pegar essa informação de rápido acesso, que é a primeira que vem, ou a primeira coisa que vem à mente, e usar ela como sendo uma informação que é tudo que existe, Aquela velha expressão que eu tenho trazido, que o que eu vejo é tudo que há. E o que eu vejo naquele momento é a informação que o cérebro me trouxe mais rápido. E para ser ágil, eu uso ela como verdade absoluta e acabo não buscando outras informações ou outras possibilidades. E isso pode nos trazer uma ilusão de validade, de pensamento, achar que as coisas são exatamente daquela forma, muito grande. Porque a gente acaba tendo uma confiança no nosso julgamento, ou seja, eu entendo a coisa, eu justifico, eu sei dizer se é bom, se é mal, se aquela pessoa está indo bem ou está indo mal, muito baseado nessas percepções rápidas e nesses julgamentos que são superficiais e que trazem algum tipo de coerência de informação, Como eu já falei também em outros momentos, aquilo para mim é confortável cognitivamente, aquela informação para mim faz sentido e, portanto, ela vira uma verdade absoluta. Mas isso pode trazer para nós essas ilusões de que eu domino aquele assunto, mas que eu posso estar perdendo aí uma oportunidade de ampliar minha visão e de enxergar as coisas com outras perspectivas, porque eu estou muito limitado a essas informações rápidas. Eu não parei para pensar que pode ser diferente, que pode ser que um outro ponto de vista pode ser uma realidade mais aceitável do que aquela que eu estou trazendo. E quando a gente fala de ilusões, essas ilusões cognitivas, elas são ilusões que são muito mais difíceis de serem quebradas do que outros tipos de ilusão, como, por exemplo, a ilusão visual. Então, quando eu tenho essa percepção, essa cognição de que aquilo é uma verdade, mudar essa percepção é muito mais difícil do que às vezes mudar o que eu estou vendo, que eu acredito que é uma verdade, porque eu estou visualizando. Muitos de vocês vão lembrar, quem não lembrar procura na internet que vai achar, mas algum tempo atrás viralizou nas redes sociais, na internet, foi parar até na televisão, uma ilusão visual sobre a cor de um vestido. Se o vestido era rosa ou se ele era azul. Muitas vezes, muitas pessoas olhavam para a foto e viam um vestido rosa, tantas outras pessoas olhavam para a foto e viam um vestido azul. Essa era uma ilusão visual, uma ilusão de ótica. Você, olhando para aquilo, pode ter visto o vestido rosa em um momento, azul em outro momento. Porém, a partir do momento que você consegue enxergar essa variação, vi rosa num dia e vi azul em outro dia ou em outra vez que eu olhei a foto, você começa a acreditar que aquela sua percepção visual, ela pode ter interpretações diferentes, que aquilo não é uma verdade absoluta. Então, a gente consegue quebrar essa ilusão visual muito mais fácil que essa outra ilusão cognitiva, que é o que eu acredito ser verdade, mas não necessariamente é.
E essa ilusão cognitiva, ela é normalmente sustentada, né, por questões que, né, por comunidades ou pessoas que pensam igual a gente. Então, se eu começo a encontrar pessoas que reforçam essa minha forma de pensar, essa minha maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas, eu estou reforçando aquele meu pensamento, eu estou dando, né, mais veracidade, porque mais pessoas corroboram com aquela ideia, reafirmam aquela ideia como sendo verdade. Mas, lembrando que a gente perde aí muitas possibilidades de enxergar as coisas de outra forma, o que é uma maneira de evoluir, de crescer, de, né, enxergar o mundo com outras perspectivas e que pode nos abrir muitas portas ou até evitar vários problemas. Mas essa ideia que a gente tem de que o que eu conheço, isso me dá um futuro totalmente previsível, né? É difícil contrapor isso ou dizer que esse futuro ele pode ser imprevisível, que as situações que vão acontecer eu não tenho tanto domínio assim sobre ela, porque a gente tem muita facilidade em explicar o passado. A gente consegue olhar para as coisas e dizer, olha, isso aqui aconteceu por causa disso, ou associar as situações que eu já vivenciei. E tudo faz sentido quando é visto por uma forma, né, de retrospectiva. Quando a gente enxerga as coisas depois que elas já aconteceram. Se eu olho para uma situação depois que ela já aconteceu, é muito fácil eu explicar ou achar causas para isso. Difícil eu conseguir explicar uma coisa ou prever algo que vai acontecer. Porque, na verdade, não é previsível. A maioria das coisas não são previsíveis. Olhar para um cenário da pandemia e explicar o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram na Covid é muito mais fácil agora, que já aconteceu, que a gente tem mais informações. Mas prever a pandemia, por mais que existam teorias e até livros que digam que isso é possível, na sua maioria só foram escritos ou feitos depois que a pandemia aconteceu. Ou seja, olhar para as coisas de uma forma retrospectiva é mais fácil. Olhar para uma coisa de forma prospectiva, ou seja, quando ela ainda não aconteceu, que é a grande dificuldade. E isso não é uma dificuldade só para pessoas leigas no assunto. Principalmente especialistas que têm muito conhecimento sobre um determinado assunto, têm essa tendência de achar que conhecem ou que conseguem prever o futuro. Só que isso muitas vezes é uma falha que traz consequências até graves, né? Por quê? Esses especialistas se tornam super confiantes em dizer que uma coisa vai acontecer, porém, os erros, né, de previsão, eles são inevitáveis exatamente porque o mundo ele é imprevisível e a gente não consegue prever tudo, tá? Então, o que eu estou querendo trazer e correlacionar aqui com essa situação? É que às vezes a gente fica achando que tudo o que acontece, né, é uma responsabilidade plena nossa e de certa forma não deixa de ser, mas muitas coisas não tem como a gente prever, a gente só vai aprender a reagir a elas. E talvez com a experiência, numa próxima oportunidade, você vai reagir de forma diferente. Mas o amadurecer, o crescer, ele vem muito em cima dessas experiências. Mas por mais maduro e experiente que eu seja, ainda assim isso não me garante que eu vou estar preparado ou que eu vou conseguir me isentar de toda e qualquer situação que eu não gostaria de viver num futuro próximo ou às vezes mais distante.